Prefeitura Municipal de Londrina, Gerência de Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos. Planos de estudos dirigidos 4, aula 13 para a segunda etapa. O que vamos aprender na aula de hoje? A reconhecer o sentido do texto lido, a reconhecer os instrumentos de medidas de comprimento convencionais e não convencionais, a comparar medidas de comprimento mais alto e mais baixo, a identificar a unidade de medida de comprimento, centímetro e metro. Para que vamos aprender esse conteúdo? Para aprender a interpretar o texto lido, para aprender quais são os instrumentos de medidas de comprimento convencionais e não convencionais, para aprender a comparar medidas de comprimento mais alto e mais baixo, para aprender a unidade de medida de comprimento, centímetro e metro. Como vamos aprender esse conteúdo? Realizando a sequência didática 13, esta aula do plano de estudos dirigidos. Como saberemos se você aprendeu? Através da sua participação e interação com seu professor, via WhatsApp, chamada de vídeo, chamada de áudio. É importante que você esteja em contato com seu professor para que ele possa te auxiliar na realização das atividades e avaliar o seu desempenho nas aulas. Número 1. Leia o texto a seguir, se precisar, peça ajuda. Utilizamos vários instrumentos para medir os comprimentos dos objetos e das coisas. Temos medidas convencionais e não convencionais. Medidas convencionais: metro, régua, fita métrica e trena. Medidas não convencionais: palmo, pé, passo e polegada. Observe as imagens de medidas convencionais e não convencionais. Então, temos aqui primeiro as medidas convencionais: a régua, a fita métrica, a trena e o metro articulado. Agora, as medidas não convencionais: polegada, pé, passo e palmo. Letra A. Utilizando uma medida convencional, faça a medida de cada item pedido abaixo e descubra quanto mede cada uma dessas partes do corpo. Então, você vai utilizar um metro ou uma fita métrica, uma trena, e vai fazer a medida dessas medidas que são não convencionais. Então, quanto mede o seu polegar, o seu pé, quanto mede o palmo e quanto mede o passo. Então, você vai se utilizar de um instrumento convencional para fazer essas medidas. Número 2, circule os objetos que podem ser comprados por metro. Então, nós temos aqui o relógio. Olha, o relógio eu posso comprar por metro? Não, o relógio eu compro por unidade. E a fita eu posso comprar por metro? Sim, a fita eu posso comprar por metro, então eu vou circular. Assim, você vai fazer análise dos outros itens que tem nesta imagem e circular apenas os que são comprados por metro. Número 3, Dona Maria, costureira, faz guardanapo para vender. Ela usa 90 centímetros de fita para cada guardanapo. Ela tem 65 centímetros. Quantos centímetros de fita ela precisa comprar? Vamos olhar, então, com um pouco mais de detalhamento, como a gente compõe o metro, que nós vamos falar do centímetro e do metro também nessa aula. Então, vamos relembrar esses conceitos. Então, temos aqui, olha, imaginamos que aqui seja uma fita métrica, então temos aqui, olha, o ponto inicial de medida, e aí nós temos as medidas dos milímetros. Então, 2, 3, 4, 5 milímetros, 6, 7, 8, 9, 10 milímetros. A cada 10 milímetros eu tenho 1 centímetro. Então, veja aqui, eu tenho então o milímetro e a junção de 10 milímetros eu tenho, então, 10 milímetros eu tenho 1 centímetro. E aí, quando eu junto partes disso, veja, 1 centímetro, se eu repito essa mesma medida, essa mesma distância, olha, eu tenho 2 centímetros. E assim por diante, eu vou completar essas medidas, olha, repetir agora 10 vezes, então eu tenho 10 centímetros. Lembre-se que nós ainda estamos falando daquela parte pequenininha da sua régua, os 10 centímetros. E aí, quando juntamos 10 partes iguais a essa que formamos aqui, nós temos lá o metro que a gente mede na trena ou que a gente mede na fita métrica.
Agora, já compreendido a questão do centímetro, vamos fazer então essa atividade. Então, sabemos que ela precisa de 90 centímetros da fita para fazer o guardanapo, e ela já possui 65 centímetros. Então, nós vamos retirar de 90 centímetros 65 para ver quanto ainda falta. Então, aqui, olha, lembrando que essas medidas são menores que 1, tá? Então, você vai fazer agora a operação de subtração normal. Vai retirar, olha, tenho 0, não dá para tirar 5, vou emprestar aqui do lado, como nós já estamos acostumados a fazer. Letra B, para fazer 5 guardanapos, quantos centímetros de fita Maria precisará? Lembre-se, para cada guardanapo, ela utiliza 90 centímetros. Então, olha, nós temos 90 centímetros do primeiro, do segundo, do terceiro, mais 90 do quarto, mais 90 do quinto. Então, vamos juntar agora tudo isso, relembrando que estamos falando de unidades menores do que 1. Vamos juntar, então, olha, 0. Juntando todos os zeros, eu tenho 0, que não tem valor. Agora, eu tenho 5 vezes o número 9. Então, ó, 9 mais 9, mais 9, mais 9, mais 9. Eu sei que você é muito bom de conta, de cálculo mental, já deve saber que nós estamos falando de 45, não é? Então, eu vou deixar 5 aqui e subir 4 para cá. Agora, sim, eu tenho 4 unidades. Olha, então, aqui, olha, eu tenho 1 metro, 4 metros e 50 centímetros, menor do que 50 centímetros. É hora de recomeçar tudo outra vez, sem ilusão e sem pressa, mas com a teimosia do inseto que busca um caminho no terremoto. Carlos Drummond de Andrade. Estamos encerrando mais essa aula, produzida pela equipe de educação de jovens e adultos da Secretaria Municipal de Educação do município de Londrina. Tenham todos um bom descanso e até a próxima aula.